Eu sou Eliabe, professor de filosofia, e hoje nós vamos gravar um vídeo rapidinho aqui para nós esclarecermos um ponto bem simples, um ponto basal, dentro do contexto filosófico. Bom, esse ponto é a ideia de que quando eu me afirmo como filósofo, eu estarei tendo a pretensão de ser alguém que se coloca, de certa forma, acima dos demais que formam comigo o todo do meu conjunto social. Então, quando eu afirmo que eu sou um filósofo ou um pensador, eu estou como que sendo prepotente na minha afirmação, porque no ideário comum é muito normal que as pessoas associem a ideia de filósofo com a ideia de sábio. Em primeiro lugar, então, elucidando este ponto, ser filósofo não é ser sábio. É justamente o seu contrário em um certo sentido. Por quê? Pitágoras, por exemplo, é o criador do termo filósofo antes mesmo do termo filosofia vir a ser marcado tal como ele é. E por que Pitágoras vai ser o criador desse termo filósofo? Bom, Pitágoras era considerado como um dos 7 sábios da antiguidade e as pessoas começaram a chamá-lo de sábio. Ele dizia: olha, a sabedoria, de fato, na sua integridade, só pertence aos deuses. Eu estou no caminho para a construção de sabedoria. Então, toda vez que eu me exercito de alguma maneira em alguma atividade intelectual, eu estou procurando uma parcela, um fragmento mínimo do que nós conhecemos como sabedoria. Por isso, justamente, não sou sábio, sou filósofo, porque não possuo a sabedoria, mas estou em busca de aprendê-la, ainda que de maneira ínfima, ainda que de maneira fragmentada e muito pequena. Então, quando nós dizemos que somos filósofos ou afirmamos esse tipo de coisa, não é prepotência, é justamente pelo contrário, é o reconhecimento de que nós somos seres humanos que precisamos estar sempre em constante aperfeiçoamento através da nossa capacidade intelectual, a partir da formação do nosso senso crítico, a partir de todas as análises que nós fazemos da realidade. E quando a gente consegue chegar nesse nível de senso crítico, de análise da realidade, aí sim é que nós conseguimos afirmar novamente e mais veementemente que nós somos filósofos, porque somos amigos do conhecimento, não donos da sabedoria. Então, por dizer assim, não podemos confundir então o filósofo com o sábio, porque o sábio, ele sabe tanto, ele tem tanto conhecimento, que ele não se dá nem sequer a graça de sua fala, vamos colocar assim, porque ele não precisa dialogar de certa forma com ninguém, porque ele sabe de tudo. Não precisa se aperfeiçoar, se aprimorar, ter novas perspectivas, porque ele já tem todas essas ferramentas, vamos colocar assim, dentro de si, e portanto ele é um sábio completo, é alguém completo que sabe de tudo. Só que nós sabemos que isso de fato é inviável, é uma coisa impossível de vir a acontecer. Então, mais uma vez, o filósofo é aquele que não é sábio, mas reconhece que gosta de aprender, que gosta do conhecimento, e justamente por isso está constantemente em busca desse conhecimento de alguma forma, né? Então, quando nós nos afirmamos como filósofos, estamos dizendo: olha, sou leigo, né? Não tenho conhecimentos suficientes para me afirmar categoricamente como possuidor de alguma coisa. Estou, sim, com uma parcela de conhecimento relativo a alguma coisa que sei, superficialmente, mas preciso estar em constante aperfeiçoamento para que eu possa, por fim, dominar cada vez mais esse conhecimento até que eu seja, vamos colocar assim, um expert, pelo menos tendo ali um conhecimento vasto, mas não completo, sobre um determinado tema que me apetece, que me agrada. Então, afirmem-se como filósofos todas as vezes que de fato reconhecerem que precisam aprender. Não confundam a afirmação de ser filósofo com prepotência. Justamente o contrário. Entendam que, quando vocês se afirmam como filósofos, vocês estão colocando a ideia diante de si mesmos que são pessoas que precisam estar em constante melhoramento, se aperfeiçoando cada vez mais, e essa é a marca absoluta de um filósofo: se espantar com o que tem, com o que existe, com o que há, e a partir desse espanto se direcionar para um crescimento intelectual constante.